Bom dia, gente. Bom dia. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, para termos um encontro com Ele, um encontro com o próximo, com a igreja, nesse movimento tão maravilhoso de chegar, e mesmo em dias estranhos, em tempos em que a gente ainda não está adaptado, a gente nem quer se adaptar, a gente quer que isso passe logo, a gente se cumprimenta de longe, a gente dá um sorriso e só vê o sorriso pelos olhos e não mais pelo sorriso em si. Mas é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom adorar a Deus juntos, é muito bom cantar para aquele que é o autor da nossa fé, aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador e Senhor. E você também que está em casa, se una a nós. Se una a esse movimento que só a igreja de Jesus faz. Cultuar o Deus vivo. Elevar os nossos sentimentos, a nossa voz, em adoração a Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração. Hoje é dia, todos os dias são dias, de celebrar Jesus, de celebrar o nosso Senhor e Salvador, a sua obra, que Ele fez em nosso favor. Que o Senhor nos conduza, que tudo nessa manhã, aqui, seja para a glória e louvor do nosso Deus, e como temos aprendido a dizer, para a nossa alegria. Sejam muito bem-vindos, louvado seja o nome de Jesus, bendito é o Deus das nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã, muito obrigado, porque não só essa comunidade de fé, não só essa igreja, mas tantas outras igrejas, Deus, ao redor do mundo, se reúne nesse momento, para juntos, Senhor, juntas, adorar a Ti, Deus, juntos, elevar a nossa voz, com canções, Deus, que Deus refletem, transmitem o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Deus bendito, fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, que és presente nesse lugar, que és presente na nossa vida, toma a nossa vida, toma os nossos corações, abre as nossas mentes, revela a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Recebe, Senhor, a nossa adoração, é o que nós te pedimos nessa manhã. Louvado seja o Teu santo nome, bendito é o Senhor nas nossas vidas, bendito é o Senhor no nosso meio, bendito é o Senhor na sua igreja. Toma, Deus, aqueles que estão agora nos seus carros, se deslocando, Deus, e ouvindo e participando desse culto, nas suas casas, como família da fé, e aqui nesse lugar também, Pai. Em nome de Jesus, é tudo para a Tua glória, é tudo para o Teu louvor. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em Teu nome oramos, amém, amém. Vamos ficar de pé e celebrar Jesus juntos. Assim como estás,
Estamos diante de Deus, diante da presença do Senhor, e é para Ele que a gente abre o nosso coração. Em momentos em que a gente tem profunda tristeza, momentos de profunda introspecção, momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir dar conta. Enfim, coloque diante dele nesse momento tudo que está afligindo o seu coração. A gente está vivendo momentos muito difíceis. Coloque diante dele, porque ele está do seu lado. Quando você se sente fraco, por Deus é que você é forte. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua
sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Você crê? Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Você pode se assentar. Hoje é o segundo domingo do mês, o domingo que separamos para celebrar juntos a ceia do Senhor, como Igreja de Jesus, aqui nesse lugar e também nas nossas casas. Lembrando que a ceia do Senhor é algo que o próprio Senhor Jesus ordenou. E hoje, para introduzir esse momento e para falar sobre esse momento, eu quero usar um documento que tem sido uma bênção para a nossa igreja, desde o início da igreja, que é o Catecismo Nova Cidade. É um guia de devocional semanal, preparado por grandes teólogos da atualidade, e que tem, como todo o catecismo, essa direção para as nossas vidas, através de perguntas e respostas acerca da nossa fé, que serve para que a gente possa, de fato, memorizar e fazer com que essas verdades estejam sempre na nossa mente, no nosso coração, na nossa caminhada como discípulos e discípulas de Jesus. E a pergunta de número 46 do Catecismo Nova Cidade, que diz assim: o que é a ceia do Senhor? E a resposta a essa pergunta é essa: Cristo ordenou que todos os cristãos comessem do pão e bebessem do cálice em grata memória dele e de sua morte. A ceia do Senhor é a celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os outros, alimentando e nutrindo as nossas almas. Também, a ceia do Senhor também antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino do seu Pai. A ceia do Senhor é esse momento que, como igreja de Jesus, temos a oportunidade de trazer à memória a sua obra, de trazer à memória aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você, de trazer à memória também a nossa insuficiência de nos achegarmos ao Pai e a suficiência de Cristo, de nos reconectar, de nos reconciliar com Deus através da cruz, através da sua morte, através da sua ressurreição. Isso é maravilhoso. A ceia do Senhor, também celebrada nesse lugar, nos nossos lares, como igreja e família da fé, anuncia não só ao nosso coração, mas ao coração daqueles que nos conhecem, daqueles que participam desse culto aqui presentes ou fora daqui também nas suas casas, a obra de Jesus. E é claro, como diz aqui a última frase dessa resposta, antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino de seu Pai. Que gloriosa esperança! Que momento maravilhoso em que temos nutrido nos nossos corações a certeza da salvação em Cristo Jesus, a certeza da suficiência da cruz, a certeza que nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados por Cristo. Essa é a esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Eu quero convidar você que está em comunhão com a igreja de Jesus, você que foi batizado, batizada e confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que tem consciência desse momento,
Você que entende, mesmo estando distante, mesmo estando se sentindo frágil, mesmo se sentindo um pouco abatido, enfim. Você que conhece, reconhece Jesus como seu Salvador, você é nosso convidada a participar desse momento, na certeza de que somos, nesse momento, alimentados por Deus, que nutre nos nossos corações a alegria de estar na sua presença, em comunhão com Ele, e a alegria de ter a esperança de salvação em Cristo Jesus. Enquanto cantamos mais uma canção, você que deseja participar, que tem consciência desse momento, você vai pegar o suco da uva, e junto do suco tem o pão, e vai aguardar para que todos possamos cear juntos. Após essa canção que iremos cantar, que seja um momento em que você coloque o seu coração diante de Deus, que você peça perdão pelos seus pecados, que você glorifique o Senhor, que você agradeça a Deus pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Venho a ti, maravilhoso, te exaltar com minha voz e dizer, te amo, dizer, te quero dizer, tu és o meu maior tesouro, dizer, te preciso dizer, te pertenço, eu fui comprado por teu sangue precioso, eu me consagro aos teus pés. A ti, Senhor, Cordeiro de Deus, te adorar de coração. Venho a ti, maravilhoso, te exaltar com minha voz e dizer, te amo, dizer, te quero dizer, tu és o meu maior tesouro, dizer, te preciso dizer, te pertenço, eu fui comprado por teu sangue precioso, eu me consagro aos teus pés. hoje sou filho, sou herdeiro, sacerdote do Cordeiro. Hoje sou santo e cidadão do reino. Eu sou teu, rendido estou. Sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou teu, rendido estou. Sou propriedade exclusiva, propriedade exclusiva do Senhor. Vamos declarar, hoje sou filho, hoje sou filho.
perdão do reino. Eu sou teu, rendido estou. Sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou teu, rendido estou. Sou propriedade exclusiva, propriedade exclusiva. Sou propriedade exclusiva, propriedade exclusiva. Eu sou propriedade exclusiva, propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Somos teus, comprados pelo sangue, remidos pelo sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Somos sim eleitos, somos sim sacerdotes do Cordeiro, propriedade exclusiva de Jesus. Ele nos comprou, essa é a nossa esperança. Jesus maravilhoso, Jesus soberano, Jesus que é Deus encarnado, que veio em nosso favor. Jesus, celebramos Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é a esperança das nossas vidas. Ele pagou um preço por nós, o seu sangue foi derramado, e é isso que celebramos nessa manhã. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou, Pai, da condenação, o Senhor nos transformou, mudou a nossa história. Éramos injustos e hoje, pela tua justiça, somos justos diante de Deus. Que obra maravilhosa, que graça sobre as nossas vidas maravilhosa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Nós te amamos, Jesus. Nós somos teus e queremos viver para a tua glória, para a tua máxima glória. Usa-nos, Senhor. Muda a nossa história. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos traz para perto de ti. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Queremos estar perto de ti. Obrigado pela tua obra. A palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Tire com cuidado um pedacinho de pão e coma, em memória de Jesus. De Jesus. De forma semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Em algumas versões, a nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Beba do suco da uva. Adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Jesus. Senhor, alimente o nosso coração.
da esperança viva que só encontramos em Ti. Renova, Deus, a força daquelas que estão cansados, Senhor. Renova o coração. E que a esperança, Deus, que só encontramos em Ti, seja viva em nós. Que transborde nas nossas palavras, que transborde através das nossas atitudes, e que para a Tua glória possamos anunciar essa verdade. Jesus habitou entre nós, e na cruz morreu pelos nossos pecados, nos dando vida eterna, nos reconciliando com o Pai, nos dando esperança e paz. Em Teu nome queremos fazer isso, Senhor. Em Teu nome oramos por isso. Amém e amém. Oi, meu nome é Eduardo e eu estou aqui para apresentar os updates dessa semana. Essa semana é a última semana dos PGs em 2020. Nós entraremos em recesso e provavelmente retornaremos com eles entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. Mas isso não significa que os PGs vão sumir, vão ficar parados. Por isso que eu encorajo você que não participa de um PG a participar. Se você ainda não fez a sua inscrição em um, manda um e-mail para a gente, através desse e-mail aqui, que a gente vai te encaminhar para um. Durante esse período de recesso, os PGs vão poder fazer eventos de comunhão, de Natal, fora que você vai poder ser incluído num grupo de WhatsApp desse PG. E aí você já vai começar a conhecer as pessoas, a participar e a compartilhar da sua vida um pouco ali, e receber também bênção dos outros irmãos. Então, algumas pessoas ao longo dessas semanas já mandaram seus nomes e elas vão ser encaminhadas na próxima semana. Por isso eu encorajo você mais uma vez que não participa de um, manda um e-mail para a gente, que a gente vai encaminhar você e isso vai ser uma revolução na sua vida, eu tenho certeza. Se você ainda não está participando e fazendo o plano de leituras devocionais de Natal que o Âncora preparou, você não sabe o que você está perdendo. Mais de 2.000 pessoas já estão acompanhando esse plano de leitura. Então eu encorajo você, eu sugiro fortemente que você participe. Uma coisa muito legal desse plano é que você pode fazer com pessoas, com amigos, com parentes. Então vai lá no aplicativo YouVersion. Se você tiver alguma dúvida de como chegar até esse aplicativo, como fazer, entra no Instagram da Plena Oceânica, entra no Instagram do Âncora, que lá você vai encontrar vídeos com tutoriais que vão te ensinar a chegar até esse plano. Não fica achando, poxa, eu estou atrasado, não tem problema. As devocionais são curtas, mas são extremamente abençoadoras. Então você pode aí correr atrás desse atraso, fazer 2, 3 por dia. O plano acabou de começar, começou dia 1. Então assim, está bem no começo. Então vai lá, se junta a esse plano e acompanha, não perca. Na próxima semana, nós lançaremos a primeira aula sobre o Natal na Escola Bíblica no nosso canal do YouTube. Então, fica de olho, você não pode perder, vai lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, procura lá, Igreja Plena Oceânica, se inscreva no canal, ativa o famoso sininho para você receber a notificação de quando a gente botar essa aula lá. Eu tenho certeza que vai abrir mais ainda a sua mente para o verdadeiro sentido do Natal. É muito bom estarmos juntos. Se você está nos visitando pela primeira vez através do culto presencial ou pela internet, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique ligado nas nossas redes sociais para vocês não perderem nada. E que Deus abençoe a semana de vocês. Um abraço.
Isso aí, gente. Fique ligado no nosso update, fique ligado nas nossas redes sociais. Antes de passar para um momento muito importante da nossa reunião, que é o momento em que falamos da contribuição, eu queria dizer que a Lara se encontra bem, que graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Ela já mandou um áudio para a gente está muito feliz de ouvir a voz da Larinha. Foram dias difíceis para a gente e foi muito bom ver como o pastor dessa igreja, a igreja toda orando, clamando e compartilhando o amor por Jesus, pela Lara, pela Joana, pelo Arthur, por toda a família. Então, eu quero dizer para você que a Larinha está bem, está se recuperando, que as nossas orações continuam, porque é um processo ainda a ser percorrido, mas estamos celebrando muito e somos muito, muito gratos a Deus pela vida da Lara. Grande milagre o Senhor tem operado na vida dela e é muito bom ver o coração dela tão feliz e tão grato por tudo que o Senhor tem feito. O áudio que ela mandou foi espetacular, eu devia até ter preparado para passar aqui para vocês. Agradecendo a Deus, agradecendo as orações e dizendo que logo vai estar aqui brincando com a gente, correndo com a gente, como ela sempre fez. É uma alegria para nós. Agora eu quero te convidar a participar da Igreja de Jesus também com os recursos que o Senhor tem te dado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem também nos desafiado e temos caminhado como igreja. E tem sido uma bênção, mas os desafios são grandes, os tempos são difíceis, e eu quero desafiar você, eu quero motivar você, eu quero te incentivar a continuar participando, contribuindo, não só com a sua oração, com a sua presença, com o seu serviço, mas também com os recursos que o Senhor tem te dado. Essa é uma obra de Jesus, para a glória dele, que não se limita a esse espaço, que não se limita aos membros da igreja, às nossas famílias, mas que tem o objetivo de continuar na missão, proclamando o Evangelho e alcançando pessoas com a palavra de Jesus, alcançando as pessoas com os recursos de Jesus, alcançando mais e mais vidas para a glória de Jesus. Então, não fazemos isso, como sempre falamos aqui, como uma barganha, para que sejamos mais abençoados, mas fazemos isso porque já somos abençoados em Jesus, porque somos gratos e porque entendemos a importância de continuarmos caminhando como igreja, a importância de continuarmos sendo igreja nesse local e fora desse local, para a glória e louvor de Jesus, para que mais vidas sejam alcançadas por essa palavra que um dia alcançou a nossa. Eu gosto sempre, nesse momento, de lembrar que um dia, pessoas que sequer me conheciam, que sequer conheciam vocês, nas suas casas, muitos fora até desse país, fora dessa cidade, investiram para que um dia eu e você tivéssemos a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, para que um dia eu e você tivéssemos a oportunidade de entrar num local como esse, que não é diferente de outro prédio, por ser um auditório e ter luz, ar-condicionado, enfim, não, é diferente porque a palavra de Jesus é pregada. E os recursos servem, Deus usa, para que esse local continue aberto, para que essa transmissão continue sendo feita e a palavra de Jesus continue sendo anunciada. E as nossas vidas abençoadas e outras vidas sendo alcançadas. Então eu quero te convidar, você que está aqui hoje, a contribuir. Você pode contribuir através do envelope branco, do envelope preto, através da máquina de cartão, lá fora, no corredor. E a você que está em casa, você pode contribuir também através da transferência bancária, está aqui os dados na frente da tela, como também através do PicPay. Fique à vontade. Não faça isso como algo que gere constrangimento, mas faça isso com alegria, porque sabemos que o Senhor ama a quem dá com alegria. Vamos orar? Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Obrigado porque o Senhor tem nos, Deus, desafiado a avançar. O Senhor tem nos dado a alegria de poder participar de outras vidas que sequer conhecemos. Também com os recursos que chegam até essa casa. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Somos gratos pela nossa maior bênção, Jesus, a cruz, a salvação. Somos gratos pelo teu sustento, pela provisão que chega aos nossos lares.
Somos gratos pelo privilégio que temos de poder participar do teu reino, também com os recursos que o Senhor tem nos dado capacidade para adquirir. Obrigado, Jesus. Nos dê sempre um coração generoso. Nos dê sempre um coração preocupado com o outro. Nos dê sempre um coração missionário. É isso que nós te pedimos, Senhor, para louvor e glória do teu nome e também para nossa alegria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor e você pode contribuir nesse momento. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Creia, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, tu és bom.
Testando, som, testando. Ok. Bom dia. Bom dia a todos. Mais cedo eu estava ali na sala, sentado, e aí recebi esse áudio da Lara, do Arthur, né? Enviou. Aí eu ouvi, aí falei, pô, você está de brincadeira, né, Arthur? Para pregar, você me manda um áudio desse, você quer que eu fique como? Né? Mas assim, muita alegria, a gente orou muito. Lara é uma menina de 12 anos, acabou de passar com uma cirurgia de 13 horas, então, e eu mandando um áudio com uma voz viva, feliz. Você fala, cara, Deus é bom demais. Agradeci muito ao Arthur. Gente, assim, essa semana eu estava sentado ali, durante a preparação do sermão, e eu lembro que eu falei com o Dodô assim, Dodô, em sã consciência, quem acha bom pregar? Porque, assim, pregar é uma situação muito agridoce, ao mesmo tempo que é excelente, é um privilégio falar da palavra do Senhor, gente, é um peso. Eu falei, eu estou exausto, né? Assim, é exaustivo, porque a responsabilidade, isso daqui é muito importante, o que a gente fala aqui é eterno, tem peso de glória, mas tem peso também de fogo consumidor. E aí, para completar, eu estava estudando, estava pesquisando essa semana, uma hora eu ia assim, nos estudos de Calvino, ele diz, é melhor o pregador cair e quebrar o pescoço do que pregar algo que não pregou para si mesmo antes. Eu falei, Senhor, eu estou pregando para mim, tá bom? Tudo que eu estou lendo aqui, eu estou botando para dentro. Mas, gente, como eu acabei de falar do Arthur, e o Arthur me lembrou, me veio ali uma coisa à mente. Para quem não sabe, Arthur é um cara super saudável e ele, não sei se ele pratica hoje em dia, mas ele já praticou muito o que chamam de ultramaratonismo, né? Assim, maratonas esquisitas, assim, tipo 80 quilômetros, 60 quilômetros, sobe montanha, desce montanha, passa por mato, rio, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu fiquei pensando, interessante, né? Eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. O máximo que eu corri, acho que foi 12 quilômetros direto, assim. Mas, assim, quando eu penso na corrida, eu penso que a corrida é uma coisa muito interessante, porque ela tem 3 pontos que, embora óbvios, sejam muito importantes. Você tem o início, você tem o meio e você tem o fim. Eu sei, parece meio óbvio, e é. Mas é interessante quando a gente começa a pensar um pouco nisso, a gente vê que a gente tem um começo, onde você precisa de algum objetivo, algum start, alguma coisa que te faça dar o primeiro passo. Você tem o fim, o objetivo da corrida, você quer completar aquela corrida, e você tem o meio. E normalmente, para você conseguir completar esse meio todo, você fica olhando no seu objetivo final. E aí, algumas pessoas sabem que eu sou amante do cinema, e eu sempre gosto de fazer referências cinematográficas. Aí eu lembrei do filme de, se não me engano, 1994, eu acho, Forrest Gump, com Tom Hanks. Em determinado momento, o Forrest Gump é um garotinho que ele tem umas coisinhas assim, né? Ele é meio engraçado. E aí, por conta disso, ele sofre bullying no colégio, de alguns, na verdade, ele sofre bullying perto de casa. E aí esses garotos começam, acho que a tacar pedra nele, eu não lembro exatamente. E ele está com uma amiga, e a amiga fala a célebre frase do filme, corre, Forrest, corre. E aí o garotinho, que na época ele tinha problemas nas pernas, usava um aparelho, ele começa a correr ali, todo desengonçado, e aí o negócio quebra e ele descobre que ele é um corredor nato. Ele descobre que ele praticamente nasceu, entre outras coisas, que ele é um gênio, mas ele nasceu para correr. E a partir dali, ele começa a desenvolver um gosto por correr. E já adulto, Forrest Gump está sentado na sua varanda, e ele está passando por um momento muito difícil da vida dele, e na cabeça dele fala, eu vou correr, eu vou sair disso aqui. E ele levanta literalmente com a roupa do corpo e começa a correr. E ele começa a correr, e daqui a pouco, aquilo chama atenção, e algumas pessoas começam a se juntar
a ele e começa a correr atrás dele. E aí no filme diz que ele correu durante 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas. E depois desse tempo todo correndo, Forrest Gump simplesmente para, e todo mundo que está atrás dele para. E as pessoas falam assim, ele vai dizer alguma coisa. Até aquele momento ele não tinha dito nada, as pessoas simplesmente corriam atrás dele. Ele vira e fala, eu cansei de correr. E foi para casa. E aquelas pessoas, algumas delas, perderam mais de 3 anos atrás dele correndo, sem saber por que elas estavam correndo. Elas tiveram o clique inicial para começar a correr, mas ao longo do caminho, elas não souberam por que elas estavam correndo. E eu pensei nessa comparação, porque hoje a gente vai falar sobre uma corrida que o cristão faz, que é importantíssima, e que é uma marca, como a gente tem visto nos últimos domingos, as marcas de uma igreja saudável, uma igreja de Cristo, é uma marca exclusiva da igreja de Cristo. Essa corrida gera uma das marcas mais importantes que a igreja saudável pode ter. Na semana passada, eu vou pedir um copinho d'água, por favor. Na semana passada a gente viu que o João Marcos pregou sobre as tribulações, e especificamente as tribulações especiais. As tribulações normais, que todos nós, do mundo inteiro, sejamos crentes ou não, sofremos, e as tribulações especiais, que nós sofremos por seguir a Cristo, por amar a Cristo. E essa é uma das marcas exclusivas da igreja. E aqui nós vamos falar hoje também, e é a marca da santificação. O único povo no planeta que corre essa corrida somos nós, porque nós temos um Deus santo, que requer de nós que sejamos santos. E aqui a gente vai ver um pouquinho, a gente vai destrinchar um pouquinho disso aqui. E para isso, eu queria que você lesse comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Como a gente tem visto, Paulo aqui, é uma carta à igreja de Tessalônica. Obrigado, Marcão, muito obrigado. Hoje eu tenho que tomar cuidado, se eu derramar aqui. Paulo manda uma carta para a igreja de Tessalônica, que é uma das principais cidades gregas daquela época. E nesse capítulo ele diz o seguinte: antes Paulo está vindo meio que numa coisa meio teórica, e agora ele começa a falar mais um pouco da vida prática do cristão. Diz o seguinte, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela traz luz para o nosso caminho, ela traz entendimento para o nosso coração de quem nós somos, de quem tu és e dessa nossa relação, que tem tantas nuances, Senhor. Amor, obediência, gratidão, alegria. E, Pai, ao longo da nossa vida lidamos com isso que chamamos de santificação. Vamos falar um pouco disso, Senhor. Então, abençoa a tua igreja agora. Usa, apesar da minha incapacidade, às vezes até do meu medo, Senhor, mas que o teu Espírito bondoso, que nos trouxe até aqui, possa continuar a nos conduzir, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Paulo começa relembrando aqueles crentes do que eles já tinham conversado anteriormente, né, de como viver uma vida que agrada a Deus. E aí Paulo logo depois fala para eles assim, na verdade vocês já estão vivendo uma vida que agrada a Deus. E ele pede, continuem a viver essa vida. Paulo prossegue dizendo, ele aborda um assunto, ele aborda sobre a imoralidade sexual, que normalmente é o que a gente foca muito quando a gente fala de santificação, de você ser santo. E é importante a gente entender uma coisa, naquela época, a gente está falando de Tessalônica, como eu disse, que é uma cidade grega importante da época. E na época, a Grécia estava sob o domínio do Império Romano. E se você for estudar um pouco aquela época, você vai ver que aquela época era extremamente imoral. Se hoje em dia os nossos líderes governamentais ainda se resguardam de fazer publicamente alguns atos imorais, naquela época não tinha isso. O imperador fazia o que queria, e aí, dali para baixo, era uma avalanche. Então, era uma época onde o adultério, completamente normal, onde Eu estava lendo, o imperador, se não me engano, Nero, eu acho. É tanta gente lá, mas ele teve relações com sua mãe e depois assassinou sua mãe. Então, para vocês verem o nível aonde a igreja de Tessalônica estava afundada. Então, Paulo ele foca nesse assunto, porque ele sabia que naquele momento ali, aqueles crentes precisavam ouvir sobre isso. E se a gente for olhar para o nosso mundo hoje, também está uma lama em relação a isso. Só que a santidade, a vida santa, a santificação, ela transcende muito a área sexual. Então, sim, tudo que falamos aqui, adultério, pornografia, Paulo usa a palavra no grego porneia, né, que diz imoralidade de forma geral, prostituição, e outras coisas que, à luz da Bíblia, são condenáveis por Deus. Porém, como eu falei, a santificação, ela vai muito além disso. A santificação inclui honestidade, ou melhor, desonestidade, honestidade. Você ser honesto, inclui você ser verdadeiro, inclui você ser um bom pai, inclui você assumir as responsabilidades que você tem. E aí, uma descrição muito ampla que a gente pode dar para a santificação é que santificação é viver uma vida baseada em escolhas que nos afastam do pecado e nos aproximam de Deus. A palavra usada no termo, no grego, para santificação, ela tem o sentido de separado, diferenciado, consagrado. Mas hoje a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa marca poderosa que a igreja tem. Por isso eu separei algumas características da santificação que a gente encontra nesse texto. A primeira a gente vê no versículo 1, de 1 a 3, e no versículo 7. Diz o seguinte, a primeira marca a santificação é uma ordem do Senhor Jesus.
Versículo 1 a 3. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, do Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês, pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Se eu e você precisássemos de apenas um motivo, para atentarmos para a nossa santificação, esse já seria suficiente. É uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. E no versículo 1, o termo do grego usado para a parte de os instruirmos é a palavra paragelia, que significa um termo no sentido militar, que seria algo como ordem recebida por um superior. Então, Paulo aqui está lembrando os leitores de que ele vai falar sobre algo que deve ser seguido à risca, porque foi dada por alguém que está hierarquicamente acima deles. No versículo 2, ele vai dizer sobre que autoridade isso foi falado. Quem é essa autoridade superior? E ele fala sobre a autoridade do Senhor Jesus. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele descreve isso de forma muito clara. Ele fala assim, 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Talvez você conheça algum militar, eu conheço alguns, já trabalhei como civil numa instituição militar, e você vê como que ordem é ordem. Né? Ou se você for para o BOP, missão dada é missão cumprida. E a gente está falando de uma organização humana. Quando a gente joga isso para o nível de relação com o Criador de todo o universo, com o Senhor das nossas vidas, com aquele que é soberano sobre tudo que existe, isso deveria ter um peso muito maior. Então, quando eu entendo a autoridade de Deus sobre mim, eu já deveria por si só entender a importância da santificação. Paulo ainda reforça no versículo 3, dizendo que não apenas Jesus ordenou que fôssemos santos, como o próprio Deus. 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí você vai pegar a Bíblia e você vai ver diversos exemplos. Efésios, capítulo 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 15 e 16. Assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a santificação é de que é uma ordem direta do coração de Deus e de Jesus. Isso já deve ser necessário para nós darmos importância à santificação. A segunda característica que o texto nos entrega sobre a santificação é de que a santificação é um processo. Versículo 1. No final do versículo 1, Paulo fala o seguinte: agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. O clássico início da corrida, se a gente for lembrar, eu não sei se hoje em dia é assim, mas o clássico início da corrida é aquele tiro pro alto. O cara põe, pá, e os corredores começam a correr. E aí lembra quando eu estava falando para vocês que a santificação é uma marca exclusiva da Igreja de Cristo? Eu disse isso porque o tiro inicial para esse processo, para essa corrida, é a nossa justificação. É aquele momento onde a verdade nos é revelada pelo Espírito Santo
e nós finalmente entendemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Então passamos a ter Cristo como nosso Salvador, como Filho de Deus. E por conta disso, somos justificados diante do Pai e temos nossos pecados perdoados. E aí, iniciamos a nossa vida cristã. E com ela, nosso processo de santificação. No seu livro A Descoberta da Santidade, J.I. Packer, um teólogo canadense que morreu recentemente, diz o seguinte: assim como Cristo morreu para que nós sejamos justificados, somos justificados para que possamos ser santos. E aí eu queria te contar uma história real, que provavelmente você conhece. Antes de todas as coisas serem criadas, antes do cosmos ser criado, quando só existia o caos, o Deus Todo-Poderoso e Soberano resolveu, lá atrás, ao saber na sua onisciência da quebra que a humanidade teria, da queda que a humanidade teria, esse Deus resolveu fazer um plano para que essa humanidade pudesse, de alguma forma, voltar a ter comunhão com Ele. E esse plano envolveu sacrificar o próprio Filho, Jesus Cristo, que aceitou esse plano de dar a sua própria vida para que o meu pecado e o seu pecado pudessem ser perdoados, que a nossa dignidade pudesse ser restaurada e que a gente pudesse se apresentar diante de um Deus irrepreensível, soberano e santo. E assim, eu e você não estaríamos mais expostos a uma morte final, mas seríamos resgatados para uma vida eterna ao lado do Pai. Cristo se despiu da sua glória, Cristo foi esmagado, Cristo foi zombado, foi cuspido, foi crucificado, morto e esmagado pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos adentrar nesse processo, que é a santificação. E esse processo vai nos santificar daqui até a eternidade, onde seremos glorificados e libertos de uma vez por todas desse corpo que nos limita, dessa mente que nos engana e desse coração que nos faz tropeçar. E aí é que eu botei escrito direto da Bíblia, porque eu não queria mudar nada dessa parte. E nesse dia a Bíblia garante que, Apocalipse 22, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a tua face e o teu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem do sol, pois o Senhor os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Amém? E eu vou te falar uma coisa. Quando eu e você, eu falo isso iniciando por mim, quando eu e você ignoramos o processo de santificação, nós pegamos toda essa história e jogamos no lixo. Porque esse processo, essa busca por sermos santos, é fruto e é um preâmbulo do que a gente acabou de falar. O processo de santificação se dá quando a gente pega tudo isso que eu falei aqui e cravamos no nosso coração, todo dia. Todo dia. Todo dia. O Wayne Cordeiro é um pastor havaiano e ele ficou sabendo de um outro pastor, amigo dele, que se envolveu num escândalo e falou: cara, como que pode? Como que você pregava todo domingo? Como que você faz isso? E isso ele relata no livro Andando com o Tanque Vazio. E esse amigo dele, muito ciente do que tinha feito, ele fala assim: Wayne, eu pegava a Bíblia e eu fazia isso daqui, ó. Quando na verdade eu deveria fazer isso.
E sabe, o processo de santificação é um processo pessoal, meu e seu, a priori. São as suas escolhas, a sua vida, são as minhas escolhas da minha vida. E como que nós, individualmente, lidamos com a autoridade de Deus, com a história do que Deus fez por nós e com a esperança do que Deus fará por nós. Nossa santificação é um processo diário e vai exigir de nós tomadas de decisões que nos levem a uma vida que agrada a Deus. E isso a gente consegue através da oração, a gente consegue através da leitura da palavra, a gente consegue através da comunhão que nós temos aqui, da comunhão dos nossos PGs, onde a gente tem um ambiente seguro para chegar e falar, eu estou mal, eu preciso de ajuda, vem cá. E aí aquele que levantou você, daqui a pouco vai estar caído, e você que já está melhor, fala, agora é minha vez de te levantar. E a gente vai caminhando. Paulo fala desse processo em Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação diária. Você precisa beber água diariamente, você não precisa comer diariamente. A santificação é um processo também. Diariamente eu preciso me despir do Adão e me vestir de Jesus. Me despir do Adão e me vestir de Jesus. E aí, em Provérbios, a gente vai encontrar um versículo que também descreve isso de uma forma gloriosa, e é um versículo conhecido para muitos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Ainda não somos perfeitos e nunca seremos aqui, mas estamos caminhando. A nossa luz está crescendo, a nossa luz está se fortalecendo até o dia em que seremos perfeitos na presença de Cristo. E aí talvez você se pegue pensando, Edu, eu não consigo. Eu sou muito ruim, eu sou muito zoado. Ser santo para mim é uma luta. E quando eu falo isso, eu não estou falando de alguém que ignora aquela história que a gente está falando, não. Eu estou falando de alguém que entende o pecado, entende que é pecador. Mas, cara, muitas vezes a gente não consegue. E eu não sei vocês, mas eu muitas vezes experimento isso. Eu falo, Deus, até quando, Senhor? Meu Deus, até quando? E muitas vezes eu me fico, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí eu quero te dar duas boas notícias, se você pensa assim. A primeira é que você não é o único. Como eu falei, eu sou o primeiro a me juntar a você. Mas aí você vai se perguntar, beleza, quem é o Edu na fila do pão? O Edu não é ninguém. Mas tem alguém que se diz até mais ninguém do que eu. Mas a gente considera o cara como dois caras, que é o próprio Paulo. Esse mesmo Paulo que afirma na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo a fazer. Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Você não é a única a perceber que não consegue se santificar por você mesmo. Mas a melhor notícia desse momento aqui agora, dessa característica, é que nós não estamos sozinhos. Paulo nos mostra isso nos versículos 7 e 8 de Tessalonicenses 4. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Nessa última parte
é o segredo, é a chave para tirar da gente esse peso por nós não conseguirmos fazer sozinhos, porque nós não vamos conseguir. Bote uma coisa na sua cabeça: o seu pecado é maior que você. Se o seu pecado fosse menor que você, você não precisaria de Jesus. Mas o seu pecado é maior que você. Mas Jesus chega e limpa você desse pecado. Só que o nosso coração é corrupto e enganoso. E como Paulo fala, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. A gente ainda está aqui, gente, ó. A gente ainda está nisso aqui. Presos nesse vaso, nesse habitáculo da nossa alma, que faz com que a gente não consiga fazer o que a gente quer fazer e acabe fazendo aquilo que a gente não quer e sabe que é errado. Deus, sabendo da nossa condição pecadora, nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar a tornar o processo de santificação algo possível para mim e para você. E não só nesse texto vemos isso, mas o próprio Jesus afirma isso. João 14, 15 e 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo, olha a marca exclusiva da igreja na santificação. De novo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? É possível. Em Cristo, no Espírito Santo, em Deus Pai, é possível você vencer aquilo que te escraviza muitas vezes, aquilo que te joga para baixo, aquilo que te afasta de Deus. E quem está falando aqui não é alguém diferente de você. Então é possível, é um processo, e é possível. Deus, mais uma vez, não espera que sejamos perfeitos, mas Ele espera sim. E eu estou sendo gentil aqui, porque nós já falamos que é uma ordem. Mas nessa relação de pai e filha, Deus espera que você abrace a sua santificação como um ato de obediência, gratidão e amor a Ele. Por fim, a última característica da santificação. A santificação nos prepara para o mundo. Versículos 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Aqui Paulo dá duas direções, e aí é mais no versículo 12. Andar decentemente aos olhos dos que estão de fora e não depender de ninguém. A santificação nos prepara para o mundo porque nos ajuda a sermos expostos da maneira correta, sem precisarmos abraçar o que o mundo oferece. 1 João 5, 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. O próprio Jesus afirma isso. E é impossível para mim e para você vivermos a parte desse mundo. Que eu não sei você, mas a mim me esmaga constantemente, me oprime constantemente, pondo à prova todos os princípios que eu tenho baseados na Bíblia, pondo à prova o meu comportamento, o meu pensamento, os meus olhos, as minhas mãos, o que eu faço, o que eu vejo, o que eu digo. Mas a santificação nos ajuda a estarmos protegidos disso. Porque ao longo desse processo, nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Cristo. Ao longo do processo, nós nos enchemos do Espírito Santo. E isso nos torna mais sensíveis para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos os seus mandamentos, os seus conselhos, as suas direções, vão tornar a nossa vida muito, muito, muito melhor. Quando isso acontece, nós passamos a refletir a luz de Cristo. E então, o mundo começa a enxergar Cristo em nós.
A santificação nos separa do mundo, porque ao mesmo tempo nos protege dele, mas também nos expõe a ele da forma como precisamos ser expostos. E aqui mais uma vez, essa marca da igreja saudável, a igreja de Cristo. Porque se até hoje você não sabia disso, então você vai saber. Quando o mundo vê você e eu, o mundo vê a igreja de Cristo. Então, se ele olha para o Eduardo e vê um Eduardo completamente contraditório, ele vai achar que a igreja de Cristo é contraditória. Mas se ele olha para nós, para mim, para você, membro, pastor, qualquer coisa. Se ele olha para você e para mim e vê coerência, e coerência, gente, não é não errar. Sabe? Isso é muito importante, porque às vezes a gente, como eu falei, eu e você não vamos ser perfeitos. Mas coerência é a gente entender o que a gente está fazendo e falar, cara, isso não glorifica o Senhor. Isso não me torna mais parecido com Jesus. Então eu vou abrir mão disso. É você, na frente do mundo, você abrir mão, sim, de algumas coisas. E sofrer, muitas vezes, tribulações especiais, como a gente viu. É diante das tribulações normais, você agir como a Lara está agindo. Como muitos de vocês, que eu sei que já passaram por pedreiras aqui, agem. Então, a forma como o mundo nos olha, volto a dizer, a forma como o mundo vai ver a igreja de Cristo. Ser santo é depender de Jesus e não do mundo. Ser santo é refletir Jesus e não o mundo. Terminando, eu queria citar John Wesley, um teólogo cristão britânico, que foi líder precursor do movimento metodista. Ele diz o seguinte, tem uma frase célebre dele: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Minha oração para todos nós, para mim e para você, a começar por mim, é que nós busquemos a santificação, de modo a honrar o que Cristo fez por nós, a viver uma vida que agrada a Deus e a ansiar a eternidade. Quando finalmente, seremos santos como Jesus é santo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e receba toda a glória. Amém? Vamos orar? Queria pedir para o pessoal da música vir. Senhor Deus, que tesouro, Pai, que temos na Tua palavra, Senhor. Que tesouro. Obrigado, Senhor, porque quando lemos esse texto, podemos entender que temos a Ti, temos o Espírito Santo, Senhor, temos uns aos outros, e que nesse processo, Senhor, de nos tornarmos cada vez mais santos, de abolirmos, Senhor, o pecado da nossa vida, de abraçarmos uma vida que Te agrada. Obrigado porque não depende só de nós, Senhor, porque se fosse isso, estaremos perdidos, Senhor. Como eu falei, não temos capacidade, Senhor, de sozinhos fazermos boas escolhas. Mas eu glorifico o Teu nome, porque, primeiramente, Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer por mim e por todos nós, Senhor, aqui, para que pudéssemos voltar a ter essa conexão e pudéssemos ser a habitação desse Espírito Santo. Então eu te peço, Senhor, ajuda-nos nesse processo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tua palavra fala que pelas Tuas misericórdias se renovarem a cada manhã, nós não somos consumidos. Te agradecemos por isso. Cuida de nós, Senhor. Cuida daquele que no momento está quebrado por algum pecado, Senhor. Por aquele que não enxerga a solução para si mesmo, que possa encontrar hoje, forças no Teu Espírito para lutar contra isso. Resgata, Senhor, aqueles que são inundados, Senhor, muitas vezes de coisas que escravizam, que às vezes a gente não sabe como fazer, Senhor.
Mas a Tua palavra fala que é possível, Senhor. Então cuida de nós, Senhor. Tira-nos da lama sempre que, com a nossa cabeça dura, Senhor, resolvermos voltar para ela. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo na lama, Senhor, como diz no Salmo 40, Pai, você inclina o seu ouvido e nos ouve. Por mais encharcados que estejamos de pecado, se te clamarmos, Senhor, tu nos ouve e torna possível sermos santos, separados, Senhor. Que desafio, Senhor. Que desafio no mundo como o nosso. Que desafio, Senhor. Mas, Pai, eu te glorifico porque é possível. Faz isso conosco, Pai. Tivemos a ceia hoje, relembramos do que Cristo fez por nós. Que tenhamos essa memória diariamente, Senhor. E que o que está preparado para nós, que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, possam ser, Senhor, a linha final dessa corrida que estamos, onde sabemos que seremos vitoriosos. Não existe derrota para nós, Senhor. Não existe derrota para nós em Jesus Cristo. Porque a vitória já foi promulgada antes, Senhor, já foi declarada antes da fundação do mundo. Então repreende o inimigo, Senhor, que muitas vezes nos puxa para baixo, Senhor, que está ao nosso redor, querendo nos matar, nos roubar, nos destruir. Repreende o inimigo, Senhor, mas também cuida do nosso coração. Quando olharmos para o pecado, nos sentimos atraídos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz-nos, Senhor, uma igreja santa, uma igreja que leva o processo de santificação a sério, Senhor. E quando tropeçarmos, levanta-nos. Cuida de nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a Ti. E a nós, Senhor, a alegria de termos um Deus tão bom. Em nome de Jesus que pedimos e oramos isso. Amém. Vamos ficar de pé, gente. E me curou. E o que posso te dar, Jesus? Oh, por tudo que tu és. Você me libertou e me
Levante as suas mãos, declare: Tu és bom, Jesus, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, seu amor é pra sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Tu és pleno, Senhor, você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, o seu amor é pra sempre. Jesus, não há ninguém como tu. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, o seu amor é pra sempre. O seu amor dura pra sempre. O seu amor, Sim, Deus. dura pra sempre. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. O que nós podemos te dar, Senhor? O Senhor nos libertou. O Senhor nos salvou. O que nós podemos te dar? Obrigado porque é tudo de graça. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus, porque nada do que seríamos capazes de fazer poderia, Deus, chegar até ti, Deus, e aplacar o teu coração se não fosse Jesus. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua justiça na cruz. Tu és bom, Senhor, tu és bom. Obrigado porque a tua bondade recai sobre nós. Obrigado pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o teu amor vem sobre nós e nos constrange a viver uma vida sim de santidade. Nos convida, nos impulsiona. Obrigado, Jesus. Isso é bondade do Senhor. Muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que nos alcançou, graça esta melhor que a vida, que o amor de Deus Pai e que a comunhão com o Espírito Santo, que nos conduz nesse processo de, sim, sermos como a luz da aurora, sim, sermos mais parecidos com Jesus. Obrigado, Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de nós aqui e nas nossas casas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Persiga isso, viva isso, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Fiquem com Jesus, uma ótima semana. O seu